que não é importante? Você sabia que o assunto das finanças na Bíblia é o segundo assunto mais falado? Se você ler a Bíblia inteira, o assunto mais mencionado na Bíblia, o segundo assunto, o primeiro é Deus, Pai, e o segundo é finanças. Incrível. E muitas igrejas não dão importância e não ensinam sobre isso. Obviamente hoje eu não vou falar nem de oferta, nem de dízimo, nada disso. Eu vou só revelar por que Jesus mandou o jovem rico vender tudo e dar para os pobres, né? Porque daí surgiram muita confusão na nossa mente. Mas nós não vamos falar de você ofertar, dizimar, nada disso. Nós vamos mostrar como é o coração de quem serve a Deus, amém? Só para você ter uma noção, na Bíblia existem 39 parábolas, ok? 11 delas, olha só, para você ver a proporção, fala de finanças. Então, o assunto número 1 no Novo Testamento é o reino de Deus. Mas o assunto número 2 da Bíblia, do Novo Testamento, também é finanças. Então a gente tem que dar importância. Pastor, olha só, uma vez fizeram essa pergunta para mim, né? Por que a gente tem que falar disso? Você acorda cedo e vai trabalhar por quê? Porque você quer uma vida melhor, sim ou não? Por que você vai para a escola estudar? Por que você vai para a universidade? Por que você muda de cidade? Ou seja, 90% das decisões que você toma na sua vida tem alguma coisa a ver relacionada com as finanças. Quem concorda? Então, se você não tem claro o que Deus pensa sobre as finanças e o que Jesus falou sobre isso, você vai cometer erros constantemente. Quem me compreende aí, diga amém. Amém. Você pode ficar a vida inteira tentando acertar e vai errar. A Bíblia é um livro de princípios. É tão simples. Se você descobre o princípio, você descobre uma chave. Quantos aqui descobriram chaves que destravaram a sua vida? São chaves. Diga comigo, princípios são chaves. Você achou Lucas 18:18? Vamos ler o texto? Diz assim: perguntou-lhe um certo príncipe, em Mateus e Marcos vai dizer um jovem rico, dizendo: bom mestre, alguém diga comigo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Não sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Agora abra lá em Mateus capítulo 19, nós vamos ler a mesma história agora em Mateus. Mateus 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há outro bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus disse-lhe: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Alguém diga assim: segue-me.
E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: olha aí, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiravam-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Levante a sua mão direita para o céu comigo e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e receber a palavra que vai transformar minha vida, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, o jovem rico estava preocupado em herdar a vida eterna. Isso era muito bom. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus, quando viu o jovem rico, que você vai ver a mesma história em Mateus e Marcos e Lucas, quando Jesus vê ele, a Bíblia diz que Jesus o ama. Jesus sente algo profundo pelo jovem. Jesus o amou. Jesus ficou assim maravilhado pela fé e pela santidade e pela dedicação que aquele jovem tinha para com Deus. E aquele jovem disse: eu quero herdar a vida eterna, o que eu tenho que fazer? Então Jesus disse, você tem que cumprir os mandamentos, etc., viver a palavra de Deus. Ele disse: mas isso eu já tenho feito. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Interessante que o jovem rico diz para Jesus: bom mestre. Isso aqui é importante nós frisarmos aqui, porque Jesus lhe confronta e diz: por que me chamas bom, se não há ninguém bom a não ser Deus? Havia algum problema em chamar Jesus de bom? De jeito nenhum. Então aqui eu vou mostrar algo para vocês. Diga comigo: Jesus o amou. Ou seja, Jesus sentiu algo, admirou a vida que aquele jovem levava. Mas quando ele disse bom mestre, aí é que Jesus ficou feliz. Entenda algo, Jesus fez uma pergunta para ele: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Isso é importante. Jesus estava testando o jovem rico. Houve um momento que Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem que eu sou por aí fora? E os discípulos disseram: lá fora te chamam de Elias, de Jeremias, inclusive de João Batista ressuscitado, reencarnado. Aí Jesus diz: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro automaticamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro, como discípulo, sabia muito bem. Pedro teve uma revelação tão profunda que Jesus disse: Pedro, é impossível pela carne e pelo sangue você ter descoberto isso. Porque ninguém, na sua sã razão, olha para um homem normal, de carne e osso, que come comida como a gente, que transpira, que precisa tomar banho, e diz para ele assim: você é o Deus Todo-Poderoso. Ninguém no seu são pensamento pode fazer uma coisa dessa. Então Jesus se maravilha Pedro e diz: Pedro, isso não é uma revelação de carne ou sangue, essa revelação foi o Pai que te deu. E esse é o requisito para quem vai ser um discípulo de Jesus.
Você não tem que viver da revelação dos outros, você tem que viver da revelação e a experiência sua. Porque quem não é discípulo, vive do que os outros falam, vive da experiência do outro, conta o testemunho do outro. Mas quem é discípulo, ele conhece Jesus na intimidade, e ele tem experiências, e ele tem o seu próprio testemunho. Qual é o seu testemunho? Qual é a sua história com Deus? Será que é o Deus da igreja evangélica, o Deus do pastor Pedro, o Deus de João? Ou você diz assim, o meu Deus? Jesus queria saber o que estava na cabeça do jovem rico. Será que ele teve a mesma revelação de Pedro? Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Só pode seguir a Cristo ao nível dos discípulos quem tem revelação de quem ele é e quem teve um encontro com Jesus. Vou te explicar isso aqui. Ninguém vira apóstolo como os apóstolos. Ninguém segue a Jesus como os apóstolos seguiram, sem saber quem Jesus era de verdade. Você fala assim, não, Jesus é um doido aqui que trouxe umas ideias legais aqui, um coach. Não, ele é um todo-poderoso. Agora, o que as pessoas não entendem? Olha o tanto que as pessoas se confundem. Jesus em nenhum momento disse que ele não era salvo. Jesus disse, se queres ser perfeito, queridos, uma pergunta. Está no 10 mandamentos que você tem que dar tudo para os pobres? Então é requisito para ser salvo? Jesus não estava mais discutindo salvação com o jovem rico. O jovem rico respondeu, olha, tudo que o Senhor já disse aí dos mandamentos eu tenho feito. Só que Jesus queria levar o jovem rico além. Você nem imagina onde que Jesus queria levar ele. E Jesus disse, se tu queres ser perfeito, a palavra perfeito no grego é completo, ou em outras, inclusive na Bíblia ela é traduzida em outros lugares como maduro. Então se você quer ser perfeito, completo, maduro, vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois, olha essa palavra no verso 21, e segue-me. Uau! Alguém diga, segue-me. Segue-me. Olha, isso aqui não é qualquer coisa. Sabe quantas vezes Jesus disse, segue-me? Sabe para quantas pessoas Jesus disse, segue-me? 13. Jesus só disse segue-me para 13 pessoas. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Quando Jesus dizia segue-me, ele não estava dizendo, venha, seja cristão, seja salvo, me aceite. Ele não estava dizendo, receba a vida eterna. Quando o mestre, no tempo de Jesus, dizia para alguém, segue-me, ele estava convidando ele para ser um discípulo. Vou te dar para esclarecer, para você nunca esquecer o que eu vou te falar. O Gadareno, quem já leu a história do Gadareno? Que ele vivia no meio dos sepulcros,
E quantos demônios tinha nele? Uma legião de demônios. Eu não sei se eles me falam, eu li em algum livro que uma legião eram 6.000, uma coisa assim. Não sei se era 5.000, não importa, mas eram milhares de demônios naquele homem, anos. Olha, ficava nu, ele quebrava as correntes que ele era amarrado, e ele pegava pedras e ele se cortava, e morava nos sepulcros, e ninguém conseguia amarrar ele. Que demônio, mas você imagina que coisa mais terrível. Misericórdia. Jesus, com poucas palavras, expulsa aquela legião de demônios daquele homem. Você já imaginou o tamanho do testemunho daquele homem? É grande, não é? Sabe o que o gadareno falou para ele, Cristiano? Senhor, deixe-me ir contigo. O gadareno, disse: Jesus, deixa eu te seguir. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não. Não é incrível isso? Jesus não deixou o gadareno seguir ele. O gadareno pediu: deixa eu ir. Deixa eu contar uma coisa para você. Aqui no Brasil, e não só no Brasil, em outros países também, nós pensamos que porque a pessoa tem um grande testemunho, ela tem ministério. Você já imaginou? Jesus, eu vou contigo, aonde eu for eu vou contar meu testemunho. Ei, eu tinha 6.000 demônios, Jesus me libertou. Porque o teu testemunho é grande não significa que você tem chamado. E o grande erro que o Brasil cometeu durante décadas foi colocar pessoas que tinham grande testemunho em púlpitos, e a igreja ainda pagava para ele contar o testemunho. E ele começava com o testemunho de um demônio, 5 anos depois o testemunho dele era ex-bruxo, comedor de cadáver. Ele aumentava tudo os testemunhos para ganhar dinheiro do povo. Você sabe o que eu estou falando? Alguém já ouviu o testemunho? Quem já comprou CD de testemunho aqui? Os crentes aí dos anos 90 sabem o que eu estou falando. A gente vivia disso. Não, Jesus me libertou, eu tenho chamado. Não, Jesus te libertou, glória a Deus. Ter chamado é outra coisa. Nem todo mundo que tem um bom testemunho tem capacidade para ser um apóstolo, profeta, evangelista, um mestre, um pastor. Porque na hora de Jesus chamar os discípulos, Jesus não chamou qualquer um de qualquer jeito. Todo mundo é chamado para a salvação, todo mundo é chamado a servir a Jesus, mas para ser um dos apóstolos de Jesus, Jesus que escolheu. Então, quando Jesus disse para o jovem rico: segue-me. Irmão, olha o 21 de novo. Disse-lhe Jesus: se queres ser completo, perfeito, maduro, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Prepara o teu coração para você entender isso agora. Jesus estava chamando o jovem rico para ser o 13º discípulo de Jesus, o que ia ser o substituto de Judas. Porque Jesus não dizia segue-me a ninguém, até quem pediu para seguir ele falava que não. Mas para esse jovem rico, qual ele amou, ele chamou ele para ser um dos apóstolos. Porque Jesus, se você leu a Bíblia, não vai dizer para nenhum dos apóstolos: venha ser meu apóstolo. Não,
somente dizia para eles? E se você ler o Novo Testamento inteiro, ele não diz isso para mais ninguém, só para o jovem rico. E qual era o requisito para ser um discípulo de Jesus? Naquele tempo, naquela hora, daquele jeito, para ser um apóstolo, tinha que largar tudo. Porque eles iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E aqueles que tinham que seguir Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, não poderiam estar amarrados a nada, e tinham que depender dele. Quem consegue entender isso? O requisito de vender tudo e dar aos pobres, nunca foi um requisito de salvação. Quem está entendendo? Porque se para ser salvo a pessoa não pode ser rica, a Bíblia é incoerente. Que Jesus não foi na casa de Zaqueu? Zaqueu não era rico? Por que Jesus não disse para Zaqueu vender tudo? Zaqueu, ele entrou lá e falou: a salvação chegou nessa? Ele falou: vende tudo? Ele continuou sendo rico, porque o papel dele ia ser outro. Agora, vai andar comigo de cidade em cidade, curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, tem que largar tudo e estar só comigo. Esse requisito era para os apóstolos. Tem gente que quer chamado, mas não quer renunciar. Eu não conheço nenhum verdadeiro apóstolo, verdadeiro, que não tenha largado tudo. Eu sou juiz, coach, jogador de futebol e apóstolo. Tudo não existe. Quem está entendendo? Queridos, nós temos que ler a Bíblia com mais detalhes. Olha isso aqui, ele não disse da salvação, ele falou: vem aqui para você ser perfeito, segue-me para você ter um tesouro. Agora, a continuação dessa história é que vai te deixar arrepiado, porque no verso 27, o nosso irmão Pedro é daqueles que não consegue ficar quieto, né? Não é? Olha o que Pedro faz. Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo. Olha aí, então Pedro está dizendo: olha, porque o jovem rico foi embora, só que o jovem rico foi embora rápido demais. O jovem rico não continuou a história, o jovem rico foi embora e a conversa continuou. Os apóstolos continuaram conversando com Jesus, o jovem rico deu as costas e foi embora, porque ele ficou triste, que ele não queria vender tudo. Mas ele perdeu a salvação? Não, ele perdeu o quê? Ele perdeu de ser o 13º apóstolo, só isso. E a Bíblia faz questão de nem dar o nome dele. Jovem. Quem não aceita o chamado de Deus, não vai ser lembrado. Sabe o que é a melhor coisa que você pode deixar nessa terra? Um legado. Tem muita gente que vai morrer e não vai ser lembrado, porque viveu para ela. Diga comigo: a vida é uma oportunidade de servir a Jesus. Quem serviu a Jesus ganhou a vida. Quem não serviu a Jesus perdeu a vida. Se você crê nisso, vamos dar um aplauso a Jesus, amém? Agora a história continua. Então Pedro respondendo disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí olha que Pedro diz: que receberemos? Lembre-se que todos esses homens eram homens casados, que tinham suas empresas, eram pescadores, eram coletores de impostos. Olha a resposta do Senhor Jesus. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo,
que vós que me seguistes, vós apóstolos, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver, olha o verso 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então o jovem rico foi embora rápido demais. Se ele continuasse na conversa, ele não deixou nem Jesus terminar a conversa. Porque os discípulos falaram: olha, nós largamos tudo, eu larguei minha empresa, eu larguei meu barco, eu estou aqui, não tem mais nada, agora eu dependo só de ti, Senhor Jesus. O que eu vou ter em troca? E Jesus disse: nessa vida, 100 vezes mais o quê? Amor, alegria? Não! Casas, está lá, 100 vezes o quê? Casas, irmãos, irmãs, pai, mulher, terras. Aí eu fiquei encabulado. Falei: Senhor, o Senhor prometeu dar 100 vezes mais o que eles largaram para te seguir. Eu fiquei pensando, quando é que Deus deu 100 vezes mais para os discípulos? Casas, terras, irmãos, irmãs, quando é que isso aconteceu, Jesus? Nessa vida, ele falou, aqui na terra, antes de vocês morrerem, vocês vão receber em riquezas, em casas, em terras, 100 vezes mais. Aí eu fiquei com essa mesma cara que você ficou. Como assim? E receberam. Alguém diga assim, prova aí, pastor. Prova aí, pastor. Vou provar para você. Abra lá em Atos, capítulo 4. Vai dando glória a Deus aí, irmão. Atos capítulo 4. Desculpa, Atos capítulo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Só mais um pouquinho. Oh Jesus, misericórdia. Já vou achar aqui. Eu tenho mania, irmão. É o 4:35, 34, 35. Estava certo o 4. Eu tenho mania de não anotar os versículos, porque eu tenho a memória boa, e de repente dá esses brancos assim. Vamos lá, quem achou? 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos, digam comigo, todos, os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aonde? Não, você não entendeu. Presta atenção. Em um só dia, 3.000 homens se converteram a Jesus, sem contar suas mulheres e famílias. Depois 5, e assim foi.
Foi um grande avivamento naquele tempo. Todos venderam todas as suas. Mas o que eles fizeram com esse dinheiro? Colocaram aonde? De quem? Aleluia. Tem uma diferença. Quando Deus diz para um homem de Deus que Deus vai dar para ele 100 vezes mais, não é 100 vezes mais já para ele, é 100 vezes mais para ele administrar para o reino. Quem consegue entender isso? Amém. 100 vezes mais. Só que quem tem o coração para Deus, ele recebe 100 vezes mais, só que não é para ele mais, é para servir a obra. Mas que receberam 100 vezes mais? Porque senão Jesus ia ser um falso profeta, sim ou não? Levaram aos pés dos apóstolos, e a Bíblia não diz. Era para eles, era para quem? Para os? Mas eles colocaram isso o quê? Para a obra. Não é extraordinário isso? Jesus cumpriu a palavra dele. Mas aqui existe uma palavra que você talvez não tenha percebido, porque parece que essa promessa é só para aqueles discípulos, mas não. Quando você olha o texto, olha que coisa maravilhosa. Olha lá de novo, Mateus 19. Olha essa palavrinha aqui que apareceu aqui. Verso 29. Porque olha só, o 28, Jesus disse: vós que me seguistes vão ter 12 tronos para julgar Israel. Amém? O versículo 28 é uma promessa só para os 12 apóstolos de Jesus. Qual que é a promessa? Vocês vão ter 12 tronos. O versículo 29 não é só para os apóstolos. Olha o que a Bíblia diz: e todo aquele que tiver deixado, diga comigo, todo aquele. Ou seja, a promessa do 29 não é só para os apóstolos, a promessa do 29 é para todos nós. É para todo aquele. Agora eu fico espantado, porque a Bíblia diz 100 vezes mais. Aquele que deixa qualquer coisa por Jesus. Eu nunca vi um verdadeiro apóstolo que não tenha largado tudo para seguir a Jesus, mas ele traz a recompensa. Não é maravilhoso isso? Queridos, olha, quando você olha para a Bíblia e você vê os apóstolos, e você vê os profetas no Velho Testamento, eles tinham algo em comum. Eles tinham que depender de Deus. Você vai lembrar a vida de Elias. Por que que Elias não simplesmente estava lá como é que chamava? Um riacho lá que ele estava, e simplesmente secou, parou de produzir água, e Jesus disse para ele: vai que eu vou te mandar para a casa de uma viúva que ela vai te sustentar. Por que que Elias simplesmente não orou lá e fez pão aparecer? Se ele não orava e o fogo caía do céu? Quem está entendendo? Por que que ele não orou e a água começou a brotar de novo? Ele é o grande profeta. Diga comigo, um verdadeiro profeta não tem autorização de usar a sua unção para se suprir. Você já imaginou o grande profeta Elias agora tem que ir lá comer na mão de uma viúva? Parece que não tem sentido. O corvo não podia continuar enviando lá o pão e a carne para ele? Por que que o corvo parou de levar?
Na verdade, não era a viúva que abençoou Elias, foi Elias que abençoou a viúva, porque Elias nunca ia morrer de fome, mas a viúva ia. E se Elias não tivesse a necessidade, ele nunca teria ido até lá. Diga comigo, a necessidade do homem de Deus é minha oportunidade de receber o milagre. A necessidade de Elias foi a oportunidade daquela mulher mudar de vida. Porque se Elias estivesse muito bem provisto na sua casa, aquela viúva tivesse morrido de fome. Mas ele foi lá e ela semeou o pão. E o que ela recebeu? 100. Aleluia. Quem consegue entender isso? Aleluia. Jesus mantinha 12 ministérios a tempo integral. E como que ele fazia isso? Com mulheres que sustentavam o seu ministério. Jesus, durante o seu ministério, ele ia lá fabricar cadeira. Como que Jesus vivia? Das ofertas. Em Lucas capítulo 8 diz: e muitas mulheres, das quais haviam sido curadas e libertas de demônios, entre elas Maria, chamada Madalena, Susana, Joana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Aleluia. O que você precisa entender? A gente terminar essa palavra do dia de hoje, que o jovem rico poderia se tornar o apóstolo. Ele só se conformou com a salvação e a promessa daquele que larga qualquer coisa por Jesus, ele vai te recompensar aqui nessa terra. Deixa eu dizer algo para você, principalmente em Balneário Camboriú. Tem muita gente que chega: ah, pastor, estou ferido, porque pastor fulano fez isso, porque pastor Mengano fez isso, porque foram não sei o que lá, e eu dei para a igreja, e eu fiz, e eu ofertei, mas... Deixa eu dizer algo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Agora, se você fez para o homem para se aparecer, problema é seu. Ah, porque o pastor lá não sei o que. Irmão, quem fez para Deus com o coração certo, a recompensa vem do céu. E deixa eu dizer algo mais para você. Porque um errou, você vai deixar de semear no reino de Deus? O que tem isso a ver com você? Você vai travar toda a sua vida porque uma pessoa errou? Não. Ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos. O evangelho precisa continuar avançando. O evangelho ainda é real. Jesus ainda é o mesmo hoje, ontem e para sempre. O evangelho continua sendo o poder de Deus e as promessas de Deus continuam de pé. Vou dizer a última coisa. Qual que é o ministério do rico? Sabe que rico tem ministério? Porque Jesus tinha vários discípulos ricos, entre eles tinha 2. Quando ele morreu na cruz, o corpo dele ia ficar para os urubus comer, que era assim que eles tratavam quem morria numa cruz. Eles não enterravam, deixavam jogado para o urubu comer. Então apareceu um homem chamado José de Arimateia, rico, poderoso, influente, e disse para Pilatos: eu quero o corpo. E ele guardou o corpo dele em um túmulo que não tinha sido usado ainda. No mesmo texto, no mesmo versículo depois, diz que apareceu Nicodemos.
com 70 quilos de alóis e espécies, que são óleos essenciais, mirra, incenso e outros, que eram usados para embalsamar os corpos. 70 quilos, equivalente a 4 anos de salário. Aquilo ali podia embalsamar 100 pessoas, mas ele levou só para Jesus. Qual que é o ministério do rico? Diga comigo: cuidar do corpo de Cristo. Tem alma se perdendo. E eu vou dizer algo para você: não se faz obra de Deus sem dinheiro. Não existe. Não se faz. Nós queremos ir para 50 nações. Nós vamos para 50 nações. E Deus vai levantar José de Arimateia nessa igreja. Deus vai levantar Nicodemos nessa igreja. E Deus vai levantar Marias Madalenas, que ela sustentava Jesus com seus bens. E qual vai ser a recompensa? Deixa eu dizer algo para você. Você que é rico, sabe de investimento. Se tem alguém que sabe de investimento, é rico. Não existe uma proporção de investimento com maior retorno que o reino de Deus. Você pôr dinheiro na bolsa, pode até ganhar bastante, mas pode perder também. Se pôr dinheiro na poupança, é 1%. E olha lá, no reino de Deus, sempre. E Deus não pode mentir. É 100 vezes mais. Mas não faça para receber 100 vezes mais. Não faça por isso. Faça, porque a Bíblia diz assim: como irão se não há quem pregue? Desculpa, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Nos próximos anos, nessa igreja, nós vamos preparar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que estão vindo de muitas nações se formar aqui, nesse prédio aqui, ó, esse mezanino aqui, são dormitórios que nós estamos construindo. Mas como irão se não há quem envie? Como pregarão? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Essa igreja vai enviar. Eu não sabia que era hoje que eu ia falar isso, mas eu vou falar. Recentemente, o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu entrei no site dos Gideões e lá diz que eles alcançaram 48 nações, onde eles estavam cuidando de missionários. Estavam. Depois de todos os escândalos desses missionários, quase todos perderam tudo que estavam no seu sustento. E quem criou essa missão para 48 nações? Cisino, em Camboriú, faleceu no dia 30 de julho de 2016. Estou nervoso. No ano que nós mudamos para o Brasil, em 2000, no dia do meu aniversário. E eles perderam as 48 nações.
porque acabou. E no dia 30 de julho, isso aqui, ele faleceu. E Deus me dá a missão. O último lugar do mundo que eu pensava que eu ia vir era para o Brasil, muito menos Balneário Camboriú, porque eu nunca vim, nunca morei, nunca sei, nem sabia de nada de Balneário Camboriú. Deus se manifesta a mim em maio de 2018 e diz: vai para o Vale do Itajaí, em Balneário Camboriú, porque eu vou te dar 50 nações. É Deus falando, irmão. Isso aqui eu fiquei sabendo umas semaninhas atrás. Coincidência? O que você vai fazer? Alguns têm que ir. Eu sou como um dos 12 apóstolos. Eu aceitei o chamado. Eu larguei tudo. Literalmente. Eu vou. Só existe duas categorias de chamado na igreja. Estão os que vão. Se você não é dos que vai, no mínimo você tem que ser dos que. Quem não vai nem envia, irmão, é sanguessuga só. Só atrapalha, só reclama, só quer ser servido. Ninguém foi chamado para ser servido, nós fomos chamados para servir. Eu espero que essa palavra tenha entrado profundamente no teu coração. Você acha que é normal o que está acontecendo? Deus trazendo de todos os lugares do Brasil, e agora começou do mundo, para virem morar aqui, por causa dessa igreja. Você acha que é normal que semana passada nós demos um curso para 1000 alunos na Europa? Aí quando eu fui ver, já tinha alcançado África, tinha alcançado Moçambique e Angola, que falam português. Não é coincidência. Talvez você ainda não tenha talvez você seja daqueles assim, eu quero ver para crer. Porque você olha para a gente e fala, não, ainda é pequena, a coisa ali não começou ainda. Deixa eu dizer algo para você. Só existe 2 tipos de gente: os que veem acontecer e os que fazem acontecer. E aqui eu estou chamando gente que quer fazer acontecer. Essas cadeiras aí é para gente que quer fazer acontecer. Se você só quer ver acontecer, você pode ver lá da tua casa assistindo no YouTube. Mas eu quero que aqui venham os que querem fazer acontecer. Aqueles que dizem, pastor, eu estou contigo. Pastor, eu quero dar minha vida, eu quero entregar. Porque a Bíblia diz que mais vale uma alma para Deus que o mundo inteiro. E cada alma que a gente puder arrancar de Satanás e do inferno, vai valer a pena. Hoje as igrejas estão preparando as pessoas para serem bem-sucedidas. Mas a que critério? Ao critério do mundo. Hoje as igrejas viraram palestras motivacionais. Hoje as igrejas viraram palestras de coaches. Mas nessa igreja eu vou pregar a palavra de Deus. O que é ser bem-sucedido, pastor? O que é ter sucesso? Ter sucesso não é ter muitas casas, ter sucesso não é ter a conta bancária cheia, ter sucesso é fazer a vontade de Deus. Se você é muito rico e não fez a vontade de Deus, tua vida é um fracasso. E se você, como Paulo, morre numa prisão sozinho, mas fez a vontade de Deus, tua vida foi um sucesso. Eu quero chamar nessa igreja. Por que nós estamos numa quarta-feira, irmão? Quarta-feira não é culto de multidão. Quarta-feira é culto de discípulos. Eu quero chamar você para esse compromisso. Chamar você para entender. Essa igreja não é uma igreja para você ficar aqui sentado e dizer assim, eu tenho uma igreja para bater o cartão. Não, nós somos uma igreja de gente louca, radical, que dá tudo por Jesus para alcançar as nações.
nós entendemos que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Não basta com você bater o cartão no domingo, não basta com você bater o cartão na quarta. Deus está te chamando para um compromisso. Eu ainda creio numa grande colheita nesses últimos tempos. Eu ainda creio que nós vamos ver a glória de Deus. Eu ainda creio num avivamento verdadeiro. É por isso que Deus te trouxe aqui. Fique em pé nessa noite, em nome de Jesus, e vamos aplaudir ao Espírito Santo com força. Louvado seja Deus. Braba Shekana Massua. Queria a música. Feche teus olhos.